Os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas vão acontecer em outubro no Tocantins. Na Câmara, a Comissão do Esporte debateu as metas dos Jogos e ações para apoiar os atletas. Mais de 2.000 atletas de 24 etnias indígenas do Brasil e delegações de 22 países, entre eles Austrália, Canadá, Estados Unidos, Costa Rica, Etiópia e Mongólia, são esperados em Palmas, no Tocantins, de 23 de outubro a 1º de novembro deste ano, para os primeiros Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. Integração é um dos principais objetivos dos Jogos. O esporte é o maior congregamento de pessoas, onde se faz mais amizade, mesmo competindo, onde as pessoas se conhecem não só pessoalmente, mas principalmente culturalmente. Práticas tradicionais dos índios, como arco e flecha, cabo de guerra, natação e canoagem, estão entre as modalidades dos Jogos Mundiais, junto com o futebol e outros esportes ocidentais. Para os organizadores, esporte e cultura não podem ser separados. O desafio é não deixar isso se tornar de fato esporte só pelo esporte, né? A gente precisa ter consciência que essas práticas elas têm um cunho cultural muito forte, né? Então assim, a gente não pode perder de forma alguma esse vínculo cultural, né? E ele não pode passar a ser simplesmente uma competição. A audiência pública na Comissão do Esporte da Câmara também discutiu ações para apoiar atletas indígenas e a prática do esporte entre os índios. É evidente que vários atletas serão revelados nesse campeonato. O que fazer depois com isso? É evidente que a Câmara dos Deputados tem um papel fundamental de inserir realmente essa questão de políticas sociais para esse povo. O legado que hoje nós estamos pretendendo ter após os Jogos Mundiais é ter de fato que os indígenas têm o direito de estar praticando o esporte e o lazer, que hoje infelizmente não acontece. O programa Ciência Sem Fronteiras do Governo Federal foi tema de uma audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado. Foram discutidas mudanças no programa e a importância do intercâmbio de profissionais. O Ciência Sem Fronteiras é um programa de intercâmbio de estudantes brasileiros com universidades de outros países. Em quase 4 anos de existência, mais de 87 mil alunos foram beneficiados. Guilherme é um deles. Aos 17 anos, foi estudar engenharia nos Estados Unidos. A experiência de você ter aula nas melhores infraestruturas de laboratórios, apresentar trabalhos acadêmicos em congressos internacionais, visitar as melhores infraestruturas do mundo. Cultural também, porque a gente tem a oportunidade de visitar lugares, de conhecer pessoas e novas culturas. Profissional também, de como, por exemplo, dar aula de robótica para alunos de 5ª série, ou trabalhar por 8 meses num laboratório com uma equipe de 8 pessoas, e dessas 8 pessoas, 6 nacionalidades diferentes. Então, profissionalmente, isso é muito bom. Mas o programa enfrenta críticas. Para representantes das universidades, o Ciência Sem Fronteiras precisa de ajustes. Falta comunicação das nossas universidades com as universidades estrangeiras. A escolha e o contato e os contratos são todos feitos pelas agências e nós não temos participação nisso. 94% das bolsas nossas foram para graduação, quando na verdade nós deveríamos levar muito mais para pós-graduação, trazer pesquisadores, né? Isso aqui eu acho que é nosso grande problema. Para o senador Omar Aziz, o Ciência Sem Fronteiras tem outro problema. Eu acho que trazer pessoas para dar contribuição e ensinar aqui no Brasil é muito melhor do que mandar alguns para fora, porque realmente cada um está indo para lá no ponto de vista, eu quero isso, mas não é você que quer. É o Brasil que quer. Isso, exatamente. Tá certo? Aí nós temos que definir. É para o ponto de vista, vamos mandar 200 mil jovens que têm interesse de viajar, fazer intercâmbio, mas sobra o quê para o povo brasileiro? Se o cara quer ser astronauta, eu acho legal. Palmas para o astronauta. O último astronauta brasileiro, o Brasil investiu nele, depois ele saiu fazendo palestra pelo Brasil todo e ganhando dinheiro. E o que sobrou para o povo brasileiro? Lucas, que também recebeu bolsa para estudar engenharia nos Estados Unidos, defende o programa e apresenta resultados. A gente aplicou a tecnologia que a gente desenvolveu recentemente a motores elétricos de ventilador e levamos a análise no laboratório do Inmetro, nos laboratórios certificados no Inmetro, que são laboratórios de referência mundial na área de certificação de ventiladores. E eu aponto para os senhores o que a gente obteve.
300% de superação de eficiência energética em comparação aos motores que recebem celular de ventiladores. Para mim, esse ano que eu passei fora foi o ano de mais significativo de toda a minha graduação, né? E eu acho que o principal papel desse programa foi gerar inquietação. Não é um programa para trazer jovens profissionais prontos. O professor da Universidade de Brasília concorda. A grande maioria vem satisfeito, muda a postura, vem com um senso crítico maior, começa a questionar algumas coisas na Universidade de Brasília, na postura do professor, a forma que é feito isso daí. Então, isso é extremamente salutar. O programa Ciência Sem Fronteira é uma das coisas boas do Brasil, das melhores que nós temos. Trazendo aqui uma mensagem de otimismo, nesse momento em que estamos aí a lamentar o que estamos vivendo no país agora, com essa conjugação de crises econômica, política, ética e uma desconfiança de falta de perspectiva a curto prazo. No próximo bloco, o sucesso das mulheres empresárias em Santa Catarina e a beleza musical de uma tradição piauiense, a procissão das sanfonas. O Parlamento Brasil volta já.